Frequentemente, quando eu analiso ou comento questões de concursos públicos na parte de conhecimentos específicos, eu chamo a atenção de você, professor, professora concurseira, para observar como as bancas examinadoras cobram a questão da língua inglesa dentro da BNCC. Gente, esse assunto é tão importante que vocês não têm noção. Ele é tão importante que ele não aparece somente nos concursos mais concorridos, como aqueles concursos da esfera federal ou então da estadual, mas também na esfera municipal. Ah, e também outra coisa, não é de hoje que isso vem acontecendo. E é isso que eu vou te provar no vídeo de hoje. Sabe como? Te mostrando nas questões que elas aparecem nos concursos públicos. Bem, para responder às questões relacionadas a essa temática da língua inglesa dentro da BNCC, é muito importante que o professor ou professora concurseira compreenda antes o conceito de língua franca. Afinal de contas, o que vem a ser uma língua franca? Os teóricos costumam definir língua franca de uma maneira bem resumida aqui para vocês, bem rapidinha, como aquela língua que é escolhida para falantes de diferentes nacionalidades utilizarem-na como meio de comunicação entre eles. Bom, por exemplo, nós temos aí o latim e o grego, que na antiguidade já foram línguas francas. Tivemos também, na época do século XV, XVI, o português e o espanhol, que também eram utilizados como línguas de comunicação para o comércio ali entre a África e a Europa. Hoje nós temos o conceito de língua franca sendo muito aplicado ao conceito, à língua inglesa. Bem, Karine, até aí tudo bem, mas ainda não compreendi o que tem essa relação do conceito de língua franca dentro da BNCC. Calma, professor concurseiro, calma, professora concurseira. Vamos lá que eu vou te explicar. Quando a BNCC deixa de entender a língua inglesa enquanto língua estrangeira e passa a compreendê-la como uma língua franca, o que é que a BNCC está dizendo dentro dos seus documentos? Ela está dizendo assim, olha, isso aqui é uma língua que ela não é pertencente, ela não é exclusividade apenas daqueles que a têm como língua materna. Ela é uma língua que é utilizada entre povos de diferentes nacionalidades para as suas práticas e interações sociais. E como isso, vai vir duas consequências. A primeira delas é menor rigidez na aplicabilidade das regras do uso dessa língua e maior respeito à diversidade cultural. Bom, agora que você já compreendeu, vamos ali para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar que esse assunto não é de hoje, que já está nas provas de concurso público. Vamos lá? Bem, pessoal, então nós vamos começar aqui, vou ficar aqui no cantinho da tela, o tanto que eu conseguir, para a gente comentar essas questões aqui. Então, olha só, eu escolhi essa questão aqui só para chamar a sua atenção. Essa questão de 2007, olha há quanto tempo a questão da língua franca já aparecia nos concursos públicos. Nem se falava nessa época, nem se falava ainda nessa época sobre a BNCC, né? E aí, o que tem essa questão aqui? Ela tem uma citação de uma frase de um linguista indiano, o Kumaravadivelu, né? O Kumaravadivelu, que é um nome comprido, difícil de falar, né, gente? Aonde o linguista diz o seguinte: o inglês se tornou uma língua franca no mundo e mostra o fato de que o papel do inglês como língua mudou nas últimas décadas. E aí ele vem e pergunta o seguinte comando: numa sala de aula de língua inglesa, essas mudanças vão refletir nas seguintes maneiras, de que seguinte forma? E aí, vou pegar aqui a canetinha para a gente trabalhar melhor, né? O que é que ele quer? O inglês vai ser ensinado como se não pertencente a uma raça ou nação específica. Já tá aqui, ó, aquele que a gente conversou sobre o conceito de língua franca, né? A resposta já tá aqui, ó. Vamos só dar uma olhadinha nas outras? Vamos, ó. O inglês como a variação da Inglaterra, né? Vai ser ensinado como a melhor variação. A gente já conversou sobre isso na hora do conceito de língua franca. Então, ele não envolve essa questão. O inglês a ser ensinado pertence aos Estados Unidos da América. O inglês, quanto língua franca, ele não é pertencente exclusivamente aos países de língua nativa, né?
ou vai ser ensinado em contraste com o inglês americano ou inglês britânico. Então, realmente, a alternativa correta aqui é a alternativa da letra A. A gente vai pular lá para 2015, numa provinha da CEPERJ, né, que era para o estado do Rio de Janeiro. Então, aí já aparece uma questão em língua portuguesa, aonde o examinador pergunta o seguinte: as novas teorias referentes ao ensino da língua inglesa manifestam-se quanto à adoção de um modelo de inglês a ser ensinado, afirmando que, ou seja, vamos lá pegar a caneta. Olha aí, ó, na contramão do que a gente estudou sobre língua franca, o inglês americano é o mais indicado para ser do modelo globalizado? Não, né, gente? O inglês britânico é o mais indicado? Também não. Um modelo de um dos países falantes da língua inglesa é o indicado? Muito simples. Todos os modelos de falantes de língua inglesa são adequados? Já é uma possibilidade. Os modelos dos países falantes de língua inglesa não devem ser necessariamente seguidos? Aqui, ó. Resposta correta, letra E de elefante. Os modelos de países falantes da língua inglesa não devem ser necessariamente seguidos, ou seja, não são priorizados. É a forma da língua naquele país de língua nativa que deve ser priorizado. Resposta à questão da letra E. Tranquilo? A questão da SEMEC. A SEMEC, Secretaria de Estado Municipal do Piauí, né, para uma prova de Teresina, estava na parte de conhecimentos específicos e estava em português. E aí, de novo, cobrando dentro da BNCC. Deixa eu pegar o lápis para fazer meu rabisco. Em relação à Base Nacional Curricular de Língua Inglesa, assinale a alternativa correta. É possível estudar as características específicas, e aí a gente vai sublinhando algumas palavrinhas, da língua inglesa sem levar em consideração o uso da língua em situações sociais? Não é isso que a gente viu lá na BNCC, que está nas páginas de 241 até 247. Então, essa resposta aqui, essa alternativa já não serve para nós. Os eixos de conhecimentos linguísticos, leitura, produção textual e oralidade estão intrinsecamente, internamente, ligados às práticas sociais, que é como a BNCC orienta que seja utilizada a língua, do uso da língua inglesa e devem ser trabalhados em situações de aprendizagem propostas no contexto escolar. Tá aqui a resposta correta, tá? A língua inglesa em uso é sempre híbrida e monofônica, só tem uma forma. A gente não trabalha dessa maneira como na questão da língua franca, né? O eixo de conhecimentos linguísticos, qual é o eixo de conhecimentos linguísticos? A gramática, né? Deve ser tratado como pré-requisito, ou seja, a gramática, a parte formal da língua, deve ser o pré-requisito para o uso da língua em situações de aprendizagem propostas no conceito escolar. Para o emprego do inglês enquanto língua franca, não. A prioridade não é a valorização dos aspectos nativos da língua inglesa. Então, aqui, a resposta correta é a letra B. Tranquilo. Uma questão da AMALC, que é a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense. É uma banca que atua muito aí no estado de Santa Catarina. O pessoal de Santa Catarina que estiver assistindo o vídeo já deve conhecer essa banca. A questão deles está em língua inglesa, né? Mas é uma questão relacionada com o conteúdo da BNCC. E daí ele coloca o seguinte comando: leia as frases sobre a Base Nacional Comum Curricular e então escolha a alternativa correta. Então, a gente já sabe o que tem lá na BNCC, nós já conversamos sobre o conceito de língua franca e como ele é aplicado na BNCC, então vamos lá. Letra A, a ideia, deixa eu pegar minha caneta aqui, porque eu gosto de rabiscar. A ideia da BNCC é que a língua inglesa se torna a língua do estrangeiro, se tornando, então, a língua dos países hegemônicos, sem relacioná-las com o restante do mundo. Não é isso, né, gente? Isso aqui está indo bem na contramão do que a gente conversou antes. A proposta da nova BNCC, ou seja, The New BNCC Proposal, considera only. Tem adjetivo restritivo? Vamos prestar atenção.
Linguistic and Culture Repertories. Considera somente o repertório linguístico e cultural dos falantes, né? Do inglês falado, dos países de falado onde o inglês é a primeira língua? Também não. Está fora do que a gente conversou. A BNCC começa a priorizar o foco nas funções políticas e sociais, né, da língua inglesa. E neste sentido, começa a tratá-la como língua franca. Tá aqui a resposta. Concurseiro raiz não vai nem ler o restante. Acabou de responder, já achou? Vamos passar para a próxima questão, tá bom? E também, agora tá no meu PDF, é da provinha da SEMEC de 2016 no Piauí. E aí eu resolvi colocar o PDF para mostrar para vocês que interessante. Olha, a banca coloca na 39 um texto 5 muito pequenininho, dizendo, né, o que é o inglês enquanto língua franca, e ele vai definir ali naquele texto. E ali dentro do texto ele vai fazer somente uma pergunta de interpretação. E o que ele quer saber? O conceito de língua franca. Lembra lá no começo, quando eu expliquei o que é uma língua franca? Muitas vezes, eles não entram nem dentro da BNCC. Por quê? Porque eles querem verificar o que é que o professor entende pelo conceito de língua franca. E aqui ele diz assim, de acordo com o texto 5, o inglês como língua franca é comum que é uma língua usada para a maioria dos falantes nativos? Não, né? Então, já vou riscar essa daqui. Vamos jogar no lixo. Vamos pegar aqui. O taxado. E já vamos riscar. Não é essa. A língua que somente usada para as pessoas que moram no Reino Unido? Também não é essa. Ok? Tá difícil aqui. Também não. Significa que a comunicação usada entre os não nativos, falantes não nativos, que querem se parecer com os nativos, também não. Né? Tá aqui uma outra coisinha que não. Significa a comunicação por falantes de diferentes línguas nativas, first language. Exatamente. Tá aqui a resposta correta. É a letra D. E a letra E, a língua usada entre os não falantes da mesma primeira língua, também não. Né? Então, como vocês veem, é muito comum não só perguntar em relação à língua inglesa dentro da BNCC, como também o conceito de língua franca, para que o professor entenda o que é que ele está, como que é que ele vai se nortear no seu planejamento e ao ministrar as suas aulas. Tranquilo. E a última questão de hoje é uma questão muito recente da VUNESP, né? Uma banca que atua muito no estado de São Paulo, faz banca para outras instituições, mas a mais forte mesmo no estado de São Paulo. E ela tem uma questão muito interessante e diferente. Essa questão foi aplicada numa prova agora em 2023. E ela começa ali, onde a VUNESP já sai da zona de conforto e ao invés de apresentar um texto, ela apresenta um outro gênero textual que é um cartoon. E ela coloca naquele cartoon 2 bonequinhos, um francês e um americano, né? Conforme a gente pode perceber ali pelo desenho, pela ilustração que é feita neles. E eles estão conversando aonde o americano diz para o francês, você sabe, o francês não é mais a língua internacional da diplomacia, né? Ela foi destronada pelo inglês, irônico, não é mesmo? Mas o francês não é mais a língua franca, aí o francês chora. Aí ele se arrepende e fala, desculpa, foi muito egoísmo da minha parte. Mas a língua franca não se refere literalmente ao francês. Ele já está dando a dica para a resposta da questão. Ali na charge, ele já deu a dica. Ela não se refere literalmente ao francês. Você sabe, né? Porque, na realidade, o francês ainda é a língua franca em alguns lugares. Em alguns lugares. Aí o francês diz, eu sei, mas isso é uma recordação meio triste, tá? E aí nós vamos lá para baixo, vamos pegar aqui um marcador, né? Para sublinhar.
E aqui ele tem no comando, ele pede uma interpretação. Ele deu ali as dicas no cartoon, mas ele vai pedir uma interpretação na 41. A expressão língua franca é amplamente, ok? Usada para se referir a quê? Então, é exatamente aquilo que a gente conversou. Ele quer saber o conceito de língua franca. E é o que ele vai colocar nas alternativas. É a mais adequada para lidar com a diplomacia internacional, para a comunicação internacional da diplomacia em determinado período de tempo? Não. Não é esse o conceito que envolve língua franca. É a língua que, devido ao seu poder de facilitador de comunicação intercultural, se torna dominante do globo em certas áreas? Também não. Não é esse o conceito de língua franca. É a combinação de qualquer inglês nativo? A língua franca não está diretamente relacionada com a língua inglesa. Então, aqui já está errado. Resultando de manifestações da língua inglesa que tem como objetivo promover uma comunicação mais fácil. Também não está certo. O que é? É a língua a qual, em um certo período de tempo, é amplamente adotada para a comunicação entre falantes cujas línguas nativas são diferentes. Tá aqui a resposta correta. Ou seja, então o que nós vimos hoje? O examinador quer tanto saber o que é que o candidato entende pelo conceito de língua franca e também como que esse conceito de língua franca está representado, normatizado dentro da BNCC. Bem, pessoal, com o vídeo de hoje, o meu objetivo foi mostrar para você, em apenas algumas questões, o quão relevante e recorrente a questão da língua inglesa dentro da BNCC aparece na parte de conhecimentos específicos das provas de concursos públicos para professor de língua inglesa. Como vocês viram, essas questões podem aparecer tanto escritas em português quanto escritas em inglês, não importa, mas essa temática está sempre presente. Por isso, eu deixei aqui na descrição do vídeo um material suplementar sobre o conceito de língua franca e deixei novamente o link da BNCC para lembrar a você de estudar o conteúdo, o texto que está das páginas de 241 até a página 247. Aproveite também para revisar as competências e habilidades da língua inglesa dentro da BNCC. E esse seria o vídeo de hoje, mas eu não posso ir embora sem pedir para você deixar o seu like, para você lembrar daquele seu colega que tanto precisa desse conhecimento e compartilhar este vídeo com ele também. E fique de olho, porque estamos chegando no final do mês e em breve teremos uma edição extraordinária trazendo as oportunidades de concursos públicos para professores de língua inglesa em todo o país. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!